Salve, salve, galerinha da segunda série do X. Tudo bem com vocês, meus queridos? Estão se cuidando? Eu tô aqui, ó, na minha casa, uma parafernália aqui para gravar os vídeos, gravar as aulas para vocês, né? Vocês estão vendo aí um PowerPoint na tela, estão me vendo numa webcam aqui. E esse papelzinho é uma outra webcam que tá pendurada nos brinquedos da minha filha. Você vê a loucura que a gente não faz aí, né, por vocês, para não deixar vocês sem conteúdo, sem ter o que estudar. Mas vamos lá? Bora começar? Gente, hoje nós vamos falar de hidrostática, né? Nós vamos dar sequência aí nos nossos módulos. Esse módulo em específico que nós vamos começar, né, que é o módulo 3, ele é bem extenso, ele vai se dividir pelos módulos 3, 4, 5 e 6, tudo bem? Hoje nós vamos falar basicamente só do módulo 3 mesmo, né? Vou passar a parte teórica, uma parte introdutória bem tranquila, fazer 2 exercicinhos aí com vocês, para que vocês possam estudar depois. E aí a gente vai liberando essas videoaulas para vocês, né, durante aí esse tempo que a gente tiver de quarentena, beleza? Bora lá, pessoal? Bem, o que nós estudamos dentro da hidrostática? A gente fala, pessoal, que a hidrostática nada mais é do que a área da física que estuda fluidos. Mateus, o que é um fluido? Fluido é uma substância que pode estar ou no meio líquido, ou na fase líquida, ou na fase gasosa. Só que nós vamos estudar esses fluidos numa condição muito especial, uma condição que nós chamamos de equilíbrio hidrostático, de certa forma, repouso. Tudo bem? A grande maioria das situações vão trazer líquidos ou gases, mais líquidos na verdade, em repouso. E quando a gente começa a estudar a hidrostática, existem 2 conceitos que são extremamente importantes e que vão permear basicamente todo o estudo da hidrostática. Desde aí do módulo 3 até o módulo 6, nós vamos estar falando dentro desses conceitos. Tudo bem? O primeiro conceito, pessoal, é um conceito que vocês já conhecem, com certeza, né, estudam na química também, que é o conceito de densidade. E aqui, para os fluidos, a gente pode chamar a densidade de massa específica. Cuidado, densidade não é igual a massa. Densidade é igual a massa específica. E aí, aquela clássica formulinha que vocês estão acompanhando aí no slide, que vocês obviamente já conhecem, né? Que é a formulinha da densidade, que é a relação entre a massa e o volume ocupado por essa massa. Então repare que eu coloquei aqui, né, na minha imagem 3 objetos diferentes, o pinho, o chumbo e o ouro, e estou te afirmando que esses 3 objetos têm a mesma massa. Mas olha o volume ocupado por esses objetos, né? São volumes diferentes. O pinho precisa de muito mais espaço do que o chumbo e do que o ouro para ter a mesma massa. Na imagem aqui de baixo, eu estou colocando para vocês o mesmo espaço ocupado por eles, o mesmo volume, né? 100 centímetros cúbicos cada um. E olha que interessante a indicação da balança. A balança, mesmo estando com a mesma, né, quantidade em volume, eu tenho massas diferentes. E é exatamente a densidade que explica tudo isso daqui. A densidade, pessoal, nada mais é do que aquela relação entre a massa e o volume ocupado por essa massa. Eu coloquei aqui, né, peguei a água, uma substância que vai estar presente muito nos nossos exercícios, e eu coloquei aqui algumas unidades de medida, né? Então, a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 quilograma por litro, são equivalentes, tá? Ou 1000 quilogramas por metro cúbico. Eu peço para você focar nessa última aqui, pessoal. Por quê, Mateus? Porque quilograma por metro cúbico é a unidade de densidade, massa específica no sistema internacional. Lembra que a sua massa no sistema internacional é medida em quilograma, o seu volume medido em metro cúbico, portanto a densidade quilograma por metro cúbico. Legal? Então, relembrando aí para você o conceito de densidade, que nesse momento também pode ganhar um sinônimo, massa específica. A formulinha é a mesma, pessoal, né? Aquela expressãozinha que vocês já estão acostumados. Densidade, massa por volume. Legal? Segundo conceito da nossa aula de hoje, também um conceito muito, né, simples, que nós estamos muito acostumados, o conceito de pressão.
Em especial agora, nesse momento, eu vou focar na pressão de sólidos, tá? Mateus, o que é pressão? Eu costumo falar que a pressão é o resultado da aplicação de uma força perpendicular sobre uma determinada área. Mateus, eu não entendi. Imagine que eu tenho aqui a área da minha mão e eu vou lá e aplico uma força perpendicular. Pessoal, lembra que perpendicular é um ângulo de 90 graus, né? A pressão é o resultado dessa força aplicada sobre essa área. Repare aí, ó, olha só, imagine que aqui esses dois tijolinhos A e B, que na verdade são idênticos, eles estão apoiados de formas diferentes sobre, né, as suas áreas. Repare que o tijolinho A, ele tem aí um peso de 10 newtons, ele faz uma força de 10 newtons sobre a área de 0,4 metros quadrados, que é a área onde ele está apoiado. Já o tijolinho B, que é idêntico ao tijolinho A, eles têm o mesmo peso, eles têm a mesma massa, ele está em pé. Ele está aplicando toda a sua força numa área diferente. Então, nós falamos que nesse caso, embora as forças sejam iguais, as pressões elas são diferentes. Por exemplo, imagine que isso daqui é uma parede. Eu falo assim para você, ó, pressione essa parede. Você vai lá e empurra a parede. Se eu pedir para você aumentar essa pressão, intuitivamente você vai querer fazer mais força. Não precisa fazer isso, pessoal. Se você empurra a parede e você, sem aumentar a força, quer aplicar uma pressão maior, basta que você concentre essa força numa área menor. Então, eu estou concentrando aqui numa área grande, que é a área de contato das minhas mãos. Agora estou concentrando a minha força numa área menor. Quando eu concentro minha força numa área menor, eu estou produzindo uma pressão maior. Então é muito importante que você perceba do que depende a pressão. A pressão não é só força. A pressão ela depende da força, obviamente aplicada, mas da área de contato dessa força. Quanto menor for a área de contato dessa força, mais intensa vai ser a sua pressão. Eu coloquei aqui algumas imagens, né, que vocês passam ou já viram no dia a dia, para que vocês percebam o conceito de pressão. Queria começar com essa imagem 1 aqui embaixo, ó, dessa pessoa aplicando uma força no lápis. Repare que ela está com um dos seus dedos na parte mais grossa do lápis, a outra, né, o outro dedo na parte fininha, na pontinha do lápis. A força que essa pessoa está fazendo nos dois dedos é a mesma. Só que as pressões são diferentes. Por quê? Porque essa força nesse dedo aqui da direita, eu estou concentrando numa área menor. No outro dedo, no dedo da esquerda, eu estou concentrando numa área maior. Pessoal, meninos, vocês já tomaram um pisão de uma menina de salto? Às vezes a menina é aquela baixinha, magrinha, e a hora que ela pisa com um salto no seu pé, meu amigo, é aquela dor que a gente não suporta, né? E ela, pessoal, nem é tão grande desse jeito. Mas o que aconteceu? Ela concentrou toda a sua massa, todo o seu peso, toda aquela força na área de contato com o seu pé, o saltinho ali. Então, a área pequena, a pressão sobre o meu pé é muito grande, tá? Coloquei aqui um exemplo de um patinador, né, esquiando aí no gelo, patinando no gelo, e não sei se você reparou, pessoal, olha a estrutura, né, do calçado dele. É uma estrutura exatamente muito fininha. Não sei se você já percebeu, quando você pega o gelo na mão e aperta, ele derrete, né? Quando você aumenta a pressão sobre esse gelo, ele derrete com mais facilidade. É exatamente o porquê esse camarada tem, né, esse calçado bem fininho. Numa área pequena, ele vai começar e vai conseguir aumentar a pressão sobre o gelo, conseguindo derreter o gelo, conseguindo que ele, né, fazendo com que ele consiga caminhar, deslizar sobre o gelo com mais facilidade, tá? Coloquei aqui também uma imagem de um camarada na neve, e olha o tamanho do sapato desse cara, né? Por que ele usa um sapato nesse formato, nesse tamanho? Exatamente para que ele não afunde na neve.
né? O que ele está fazendo? Ele está aumentando a área de contato do pé dele com a neve. Aumentando essa área de contato, ele diminui a pressão. Diminuindo a pressão, ele consegue se manter sobre a neve. Andar num calçado normal sobre a neve não seria uma coisa tão simples, né? Porque a pressão seria muito grande e ele iria afundando. Tudo bem? Pessoal, então muito importante o conceito de pressão. Pressão é a relação de uma força normal perpendicular aplicada sobre uma área. Tá aqui a formulinha, ó. Pressão é a razão da força pela área. No sistema internacional, a força medida em newtons, a área medida em metros quadrados, para que a pressão no sistema internacional seja Newton por metro quadrado, que nós também podemos chamar de Pascal. Pessoal, vou escrever aqui do lado, ó. Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal, tá? Então, você pode utilizar aí isso daqui como sendo a unidade do sistema internacional. Legal? Tudo bem, pessoal? Bom, bora partir então para um exercício. Tô pegando aí o primeiro exercício, né, do X praticando aí com vocês, um exercício da FUVEST, que fala o seguinte: um cubo metálico maciço de 5 centímetros de aresta possui uma massa igual a 1 vezes 10 a terceira gramas, ou seja, 1000 gramas. Ele quer a densidade do cubo no item A e ele quer o peso em newtons desse cubo no item B. Repare que eu fiz o desenho aí do cubo, né? Lembra que o cubo nada mais é do que uma figura tridimensional com todos os seus lados iguais. E aí eu não sei se vocês já aprenderam ou não, como é que nós calculamos o volume de um cubo. O volume de um cubo é o seu lado, a sua aresta elevado ao cubo, tá? Pessoal, 5 elevado ao cubo, 125. Então, o volume desse cubo, 125 centímetros cúbicos. Mateus, por que você calculou o volume? Porque ele pediu a densidade. E a densidade é a relação da massa pelo volume. A minha massa, pessoal, foi dada 1000 gramas, 1 vezes 10 a terceira, tá? E aí o volume eu descobri, calculando o volume de um cubo, 125. Quando eu pego 1000 e divido por 125, eu chego em 8 gramas por centímetro cúbico. Repare que ele não pediu em nenhuma unidade específica. Eu trabalhei nas unidades que as minhas grandezas já estavam, que é o gramas a massa e os centímetros cúbicos o volume. Tudo bem? Bom, no item B ele pediu o peso. Pessoal, peso em newtons, aí eu tenho um problema. Sempre que eu trabalho newton, a minha massa tem que estar em quilogramas, e ela não foi dada em quilogramas. Ele deu uma massa em gramas, 1000 gramas, tá? 1000 gramas, pessoal, como vocês estão vendo aqui, ó, equivale a 1 quilo. Então, 1000 gramas, 1 quilo. Lembrando que o peso é a massa vezes a gravidade, tá? A massa 1, gravidade da Terra 10 metros por segundo ao quadrado, eu vou ter, então, esse cubo pesando 10 newtons. Beleza, pessoal? Primeira questão, uma questãozinha tranquila, onde você usou aí alguns conceitos, mas o mais importante, o conceito de densidade, ok? Bora para outra questão, que é a questão 5. Agora a gente vai trazer o conceito de pressão. Então vamos lá. José aperta uma taxinha entre os dedos, como mostrado nessa figura. A cabeça da taxinha está apoiada no polegar e aponta no indicador. Sejam FI o módulo da força e PI a pressão que a taxinha faz sobre o dedo indicador de José. E, respectivamente, FP e PP, a que ele faz no polegar, ele quer que você encontre a alternativa correta. Então, repare aí que o tal do José está, apertando uma taxinha. Pessoal, nós discutimos isso no caso do lápis que estava ali no meu slide. Quando a pessoa aperta esse objeto, a força que ele faz é a mesma. Essa força ela se transmite ali por toda a extensão da taxinha. Então a força que eu sinto no meu indicador e no meu polegar é a mesma. Tudo bem? Então já sei, que pode ser ou a alternativa B ou a alternativa D. A alternativa A e a alternativa C já são descartadas porque ele fala que uma força é maior que a outra. Mas eu tenho um detalhe, Sobre o meu indicador, pessoal, eu tenho a pontinha da taxinha. Eu tenho uma área pequena
pressão grande. Sobre o meu polegar, eu tenho uma área grande. Área grande, pressão pequena. Pessoal, quando a força é constante, a pressão e a área são grandezas inversamente proporcionais. Então eu já sei que a pressão no meu dedo indicador vai ser uma pressão grande e a pressão no meu polegar, que está em contato com a área maior, vai ser uma pressão pequena, né? Então nós concluímos que o PI é maior que o PP. Resumindo todo o exercício, olha a conclusão aqui, pessoal. A força no indicador e a força no polegar, elas são iguais e a pressão no indicador ela é maior que a pressão no polegar. E isso nos levaria à alternativa D. Legal? Bom, pessoal, são dois exemplos aí então que eu fiz para vocês. Voltem ao vídeo se alguma coisa não ficou clara, né? Revejam esses exemplos de novo e tentem fazer os exercícios de sala. Beleza? Espero que vocês estejam se cuidando, né? Espero que vocês estejam estudando também e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau, pessoal!